todas as minhas falhas, que o Senhor me use, para que através da Tua palavra, a Tua igreja receba, seja encorajada, seja animada, avivada, transformada, restaurada, que nós saiamos daqui cheios da Tua presença, para a Tua glória, Deus, e em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Amada igreja de Jesus Cristo, irmãos da IPC, todas as vezes que preguei aqui nesse púlpito, confesso que hoje as mãos estão suando um pouco mais, coração batendo um pouco mais forte, porque aqui é a minha casa, aqui é o lugar onde eu fui convertido a Cristo Jesus, aqui é o lugar onde eu conhecia Jesus, aqui é o lugar onde eu confessei os meus pecados, onde os meus pecados foram confessados, tratados, abandonados. Aqui é o lugar onde eu conheci pessoas maravilhosas, aqui é o lugar onde o Senhor colocou pessoas na minha vida e na vida da minha família para caminhar conosco, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho. Então, nada melhor e nada mais honrado do que nas minhas últimas palavras, então, antes de ir embora, trazer alguns alertas para a igreja, trazer uma palavra de encorajamento para a igreja. Mas isso eu preciso fazer de forma bíblica. E nada melhor do que a gente trazer no contexto a carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Ao seu filho Timóteo. Essa segunda carta, queridos, de Paulo a Timóteo, ela é a última epístola e também a mais emocionante escrita pelo apóstolo Paulo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é muito emocionante, nós vamos ler daqui a pouco. Por quê? Porque ela é o registro, assim como eu falei que orei ao Senhor para trazer algumas instruções à igreja antes de ir embora, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é o último registro, então, da vontade de Paulo, ou seja, o seu testamento à igreja. Como as últimas palavras, que é o conteúdo desta carta, ela está recheada de emoção e também de senso de urgência. Olha que interessante, porque aqui é um apelo que Paulo faz a Timóteo para ele manter-se firme diante da perseguição, preservando intacto o evangelho, à vista então de quem? Dos falsos mestres, e proclamando sempre a salvação com senso de urgência. Não teria outra carta que eu pudesse expor à igreja, senão essa carta hoje, queridos. Como esse simples mortal aqui está indo a 4.000 quilômetros de distância, o que eu poderia falar para a igreja hoje? Algumas palavras com certa urgência, as maiores necessidades de uma igreja, não é assim? Quando a gente vai se despedir de alguém que a gente vai ficar muito tempo sem ver, pais e filhos, parentes, o que a gente faz? A gente chama essa pessoa e diz: querido, eu te encorajo, eu te abençoo e eu te dou alguns alertas. E essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta maravilhosa e emocionante, porque ele está dando algumas instruções para o seu servo Timóteo. Para você entender o porquê de tudo isso, por que Paulo faz isso. Porque lá no ano 64 depois de Cristo, quando governava o imperador Nero, você já ouviu a história, você já estudou isso com certeza. Nero, na sua megalomania, na sua loucura, no ano 64 depois de Jesus Cristo, Nero então, ele para levantar uma Roma mais forte, mais bela e mais bonita, ele coloca fogo em Roma. Ele coloca fogo em Roma porque ele era louco, Nero era louco, e sobe então na torre chamada Torre de Mecenas, e ali ele fica por vários dias, vendo Roma pegar fogo. Nero fez isso. Após muitos dias daquele incêndio, quando o fogo cessa, de 14 bairros que tinha em Roma, 10 bairros são totalmente destruídos pelo fogo. Muitas pessoas morreram. Apenas 4 bairros não foram incendiados.
e eram bairros que moravam cristãos. Então o que Nero fez? Ele coloca a culpa nos cristãos. Ele diz que quem colocou fogo em Roma foi os cristãos. Começa ali, queridos, então, a maior perseguição na história do cristianismo. Nero começou a matar os cristãos porque ele acusa os cristãos de tacar fogo em Roma. Diz os historiadores que faltou madeira para fazer cruzes de tantas pessoas que Nero matou crucificado. Nero pegava os cristãos, amarrava em postes, enchia eles de piche e queimava eles todos vivos para iluminar a bela cidade de Roma. Nero fez isso. E foi nesse contexto, então, foi nesse tempo de perseguição que o apóstolo Paulo foi preso novamente e jogado numa prisão imunda como um criminoso, assim como vários cristãos. Então, apóstolo Paulo, abandonado à sua própria sorte, jogado numa masmorra, numa prisão marmetina, que você já viu em filmes. Essa prisão, ela até hoje, ela está aberta para turista, disponível à visitação de turistas. Então Paulo ali jogado, sofrendo o frio implacável do inverno que se aproximava, mas ele não estava preocupado consigo mesmo. Paulo não estava preocupado consigo mesmo, mas ele estava preocupado, era com o evangelho. Então, queridos, o seu propósito nessa carta, escrita ao seu filho na fé, Timóteo, o seu propósito era conscientizar Timóteo quanto à sua responsabilidade em assumir a liderança da igreja, guardar o evangelho e pregar o evangelho. E essa aplicação que eu faço hoje da minha vida, da minha simples e humilde pequena vida com a igreja. Essa carta, obviamente que com contextos totalmente diferentes, nós não estamos sendo perseguidos hoje, eu não estou sendo perseguido, mas assim como Paulo não estava preocupado com a própria vida, mas preocupado com a proclamação do evangelho, eu falo com muita tranquilidade para vocês. Eu sei que lá em Teresina o Senhor já preparou tudo para mim, mas essa é a minha igreja. Esses são os meus irmãos que caminharam comigo, esses são os irmãos que tiveram paciência comigo. Então eu também estou preocupado com essa igreja, eu também oro por essa igreja e peço que pela fé o Espírito Santo me conduza para que eu possa trazer algumas palavras à minha igreja, no sentido de assumir o compromisso da liderança, assumir o compromisso, guardar o evangelho e pregar o evangelho. Paulo, então, ele estava passando o bastão para as mãos de Timóteo, esse que deveria então transmitir com fidelidade o evangelho a homens fiéis que pudessem passar adiante o mesmo acervo bendito, a proclamação do evangelho. Então nós chegamos no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 1 ao verso 5. Depois dessa introdução, agora sim, nós vamos ler o texto. Depois que vocês entenderam o contexto da história, nós vamos ler o texto que diz assim, Paulo falando a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha que interessante. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Igreja Presbiteriana de Carazinho, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu falei para vocês que esse texto é emocionante e é lindo. Falei para vocês no início. E essa passagem tão pequena e tão sucinta
ela define o ministério bíblico. Ela define uma igreja bíblica. Ela define uma igreja saudável. Esses versos tão pequenos, ele contém alguns lembretes que Paulo dá a Timóteo. Lembretes que nenhum cristão ou igreja deve ter a ousadia de ignorar. Quero trabalhar com vocês, queridos, para a gente refletir sobre o tema pilares de uma igreja bíblica. Olha que legal. Pilares de uma igreja bíblica. Nós vamos correr o texto e nós vamos expondo o texto e refletindo juntos sobre esse texto. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar do nosso chamado. Todos nós aqui, todos nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus para algo. E nós precisamos lembrar do nosso chamado. Querem ver? Sempre no texto, sempre no texto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo estava dizendo a Timóteo, Jesus Cristo está dizendo à igreja de Carazinho, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. É bem assim que Paulo inicia a parte final da sua última epístola. Ele era um prisioneiro, como eu falei para vocês, que se encontrava perto do final da vida, esperando a sua própria execução. Ele sabia, Paulo sabia que logo estaria diante de Deus para prestar contas. E isso é tremendo, e isso é importante. Paulo sabia que logo estaria diante de Deus para prestar contas. Portanto, ele estava relembrando a Timóteo a seriedade de sua missão como jovem pastor. Lembrar-se do seu chamado. Lembrar-se do seu chamado. O Senhor está lembrando a igreja de Carazinho. Eu voltarei para julgar vivos e mortos. Eu não sei quando o Senhor voltará. Você não sabe quando o Senhor voltará. Mas Ele vai voltar. E todos nós teremos que prestar contas diante do Rei dos Reis. Paulo estava dizendo a Timóteo, tenha senso de urgência, querido. Lembra do teu chamado. Lembra do teu chamado. Irmãos, todos nós aqui já passamos na escola, na sala de aula, e você lembra de quando nós estávamos fazendo prova, você lembra que a professora chegava assim e dizia, faltam 10 minutos, Ricardo, para terminar a prova. Não dava um frio na barriga? Faltam 10 minutos. Mas esse faltam 10 minutos, nós podemos tirar dois tipos de pessoas na sala de aula. Ou você era um ou você era o outro. Eu acho que eu já fui os dois, querem ver? A professora diz assim, faltam 10 minutos para terminar a prova. Tem aquele tipo de pessoas que dizem assim, falta só 10 minutos. Se eu não fiz até agora, não adianta fazer mais. Escora para trás da cadeira, larga a caneta e espera passar os 10 minutos. Não é assim alguns? A professora diz, faltam 10 minutos. Ele regala os olhos e ele diz assim, então eu ainda tenho 10 minutos para fazer a prova. E ele se puxa para fazer a prova. Quem você é diante de Deus? Você não sabe quando o Senhor vai vir. Você precisa lembrar do seu chamado. Você foi chamado pelo Senhor. Querida igreja de Carazinho, Mike, eu pergunto para você, quem você vai ser? Aquele que quando o Senhor disser, obviamente que Ele não vai dizer assim, faltam 10 minutos. Você vai dizer, Senhor, eu não fiz nada até agora, não adianta mais fazer. Ou você vai dizer assim, não, eu tenho 10 minutos para arregaçar as minhas mangas e fazer o serviço que o Senhor me mandou fazer. A obedecer. Paulo vivia remindo o seu tempo e ele queria que Timóteo fizesse o mesmo. Porque Jesus, queridos, Ele já está entronizado, Ele é rei no mundo, e um dia nós veremos a sua aparição real, o momento em que o mundo inteiro terá que prestar contas. Faltam 10 minutos, igreja de Carazinho. Quem você será?
aquele que vai largar a caneta e dizer, eu não fiz até agora, não adianta mais fazer, ou você vai dizer assim, eu ainda tenho 10 minutos para fazer o que o Senhor me mandou fazer. O apóstolo Paulo está aconselhando a Timóteo, olhe só, a se preocupar com o que Deus pensava a seu respeito e ao seu chamado, e não se preocupar com o que os homens pensavam. Sabe o que trava a igreja muitas vezes? É que ela está preocupada com o que os homens pensam dela, e não o que Deus pensa sobre ela. Paulo estava dizendo, Timóteo, se preocupe com o que Deus pensa de você, meu filho. Cumpra o seu chamado, porque faltam 10 minutos. Se preocupe com o que Deus tem para ti. Deus está te chamando. Não se preocupe com o que os homens pensam sobre você, porque o dia do juízo está chegando e é importante trabalhar. É importante arregaçar as mangas, é importante se arrepender, é importante perdoar, é importante amar. O tempo é hoje. Em Romanos 14, Paulo afirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai prestar conta do teu irmão. Você não vai prestar conta do teu filho e da tua esposa. Você vai prestar conta do que você fez com o seu chamado. Você vai prestar contas do que você fez. E é isso que Paulo desejava salientar a Timóteo. Ele não administrar o tempo para agradar homens, e sim para agradar ao Rei dos Reis. Eu encorajo vocês, amados. Se preocupe em agradar a Deus, não a homens. Gaste o teu tempo adorando a Deus, a trabalhar para Deus, porque nós não sabemos e nunca saberemos quão perto do fim estamos. Quão perto do fim estamos. Nós não sabemos quando vai acontecer do Senhor falar, faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Nós somos convocados para viver dia a dia, ano a ano, como pessoas prontas para enfrentar o exame, o dia com D maiúsculo, o dia final. Por isso, lembre do seu chamado. Não espere o fim da vida. Não espere o fim da vida para fazer o que você precisa. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou, sabe para quê? Siga comigo no texto. Prega o Evangelho. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho. A palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. E a obediência a esse simples mandamento. Simples, prega a palavra. Ela tem que ser um dos pilares de uma igreja bíblica. Esse tem que ser um pilar da igreja de Carazinho, da IPC. Prega a palavra. A sua missão, amados, é pregar a palavra como igreja, como cristão. É proclamar as Escrituras. Proclamar as Escrituras e apresentar o seu significado. É isso que nós somos chamados. Para pregar a palavra e apresentar o seu significado. Qualquer outra coisa que você pregar é irrelevante. Aprenda isso. Qualquer coisa que você pregar, outra coisa, outro conteúdo, é irrelevante. Portanto, prega a palavra. O que há mais de se pregar senão a palavra de Deus? O que há mais? Você vai inventar uma palavra? Prega a palavra. Porém, pregar a palavra nem sempre é fácil. Você vai concordar comigo, sabe por quê? Porque a mensagem que nós somos convocados a pregar, ela é ofensiva. A palavra, ela é ofensiva, porque a mensagem da cruz, ela é pedra de tropeço para alguns e loucura para outros. O Mike, quando vivia na loucura, e ele foi transformado pela pregação da palavra, ele virou um louco. Ele virou um louco. O Silvino virou um louco. O Anderson virou um louco. Para o mundo, a mensagem da cruz, ela é loucura. E você vai ouvir isso quando você decidir se entregar totalmente, ou você que já fez isso,
as pessoas vão dizer que você é louco, porque a mensagem da cruz, ela é pedra de tropeço para alguns e loucura para outros, porque ela fala de pecado, e as pessoas não estão preocupadas em falar de pecado. As pessoas não estão preocupadas em confessar os seus pecados, em reconhecer os seus pecados, em tratar os seus pecados. A palavra de Deus, ela é loucura, porque ela fala em arrependimento, ela fala em perdão, ela fala em serviço. No mundo onde as pessoas querem ser servidas, a palavra de Deus diz: sirva aos outros. Tenha humildade, coloca a toalha sobre os teus ombros e lava os pés dos teus irmãos. É isso que a palavra diz. Por isso ela é loucura e ela não é tão simples de pregar. Mas se essa igreja aqui quiser ter um pilar firme, ela deve pregar a palavra. Por que você acha que lá em Romanos 1,16, Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho? Você já leu isso. Sabe por quê? Porque tem muitos, desde aquela época, que tinham vergonha de pregar a palavra de Deus. Tinham vergonha de anunciar aquilo que elas receberam. Tinham vergonha de proclamar a palavra de Deus. Mas que palavra eu devo pregar? Que palavra, Mike, eu devo pregar? Paulo, ele deixa isso bem claro no final do capítulo 3. Olha ali o finalzinho do capítulo 3, no verso 16. Toda a escritura, acompanhe comigo ali, que palavra eu devo pregar? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. É simples ou não? O que eu devo pregar? Então, Mike, eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero que a minha igreja tenha um pilar firme, biblicamente. Eu quero pregar a palavra de Deus. O que eu devo pregar? Toda a escritura, irmãos. Toda a escritura. É tarefa nossa guardar, estudar e pregar a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que você fizer, saiba bem disso. Qualquer outra coisa que você fizer para substituir a voz de Deus, porque Deus, Ele fala através da sua palavra. Qualquer outra coisa que você fizer para substituir a voz de Deus por sabedoria humana, você vai entrar numa derrocada sem fim. Você vai entrar numa derrocada sem fim. Porque ninguém pode pregar com poder sobrenatural se não pregar a palavra de Deus. Nós podemos trazer palavras de ânimo, de encorajamento, falar algumas coisas que vêm ao nosso coração para os nossos irmãos. Mas somente a palavra de Deus é que traz transformação, querido. Você precisa ter essa convicção no teu coração, que é somente a palavra de Deus que vai trazer transformação, porque somente a palavra de Deus é que tem poder. Prega a palavra. Preleção moral, palestras motivadoras não substituem a pregação da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não é importante, viu? Não sou radical a esse ponto, calme aí. Calme aí, antes de me jogarem uma cadeira aqui, calma aí. Não estou dizendo que isso não é importante, mas não queira substituir palavras motivadoras, palestras motivadoras pela palavra de Deus, porque poder sobrenatural, apenas a palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus. Paulo estava dizendo a Timóteo: prega a palavra, porque aqui contém poder. Eu quero dizer à igreja: prega a palavra. Se você tem um vizinho, se você tem um irmão, se você tem um parente que está com a vida destruída, prega a palavra. Não tente procurar outra coisa para animá-lo. Prega a palavra, porque daqui sai poder. Daqui sai poder sobrenatural. Por que nós devemos então proclamar a sabedoria dos homens quando nós temos o privilégio de pregar a palavra de Deus? Eu te faço essa pergunta. Por que nós insistimos em pregar sabedoria humana se nós temos o privilégio nas nossas mãos de pregar a palavra de Deus, que sai poder sobrenatural? Devemos pregar, pregar, sempre, sempre e sempre. Querem ver? Continua o texto. Insta, prega a palavra,
Nós falamos sobre isso. Insta, quer seja oportuno, quer não. Legal isso, muito legal. Paulo aqui, ele estava relembrando a Timóteo que a sua tarefa não era apenas pregar a palavra. Vocês estão compreendendo, queridos? Está muito claro, muito simples o texto. Não é apenas pregar a palavra, mas fazer quando a pregação não for tolerada ou aceita. E também quando ela não for aceita. Então não é tolerada e não é aceita. Paulo estava dizendo a Timóteo, prega a palavra sempre. Quando aceitarem e quando não aceitarem. Insta, quer seja oportuno, quer não. Mas nós vamos encarar o fato de que nos dias atuais pregar a palavra está fora de moda. É só você abrir as redes sociais. Tem uns loucos aí pregando uma palavra que eu nunca ouvi. E eu não conheço, que eu procuro encontrar nas escrituras e não acho. Eu não vou citar nomes aqui, obviamente, por respeito, mas tem os loucos aí que estão pregando o que não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus o quê? Ela saiu de moda já. Ela já não tem validade. Essa palavra aqui foi escrita há muitos anos, há milhares de anos atrás, e ela já não tem mais validade. As pessoas estão preocupadas com outras coisas, preocupadas com a sua vida sentimental, preocupadas com a sua vida financeira, preocupadas com a sua posição na sociedade, e elas não estão mais preocupadas com a palavra de Deus. Por isso não é fácil a gente pregar a palavra. Não é verdade, Mira? Não é fácil a gente pregar a palavra. Sendo assim, eu entendo, e eu acho que você vai concordar comigo, eu entendo que pregar a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, não é tarefa para homem fraco, nem mulher fraca. É tarefa para homem forte. É tarefa para mulher forte. Eu quero, de todo o meu coração, ouvir lá de Teresina, Carazinho tem homens fortes, viu? Tem mulheres fortes, porque eles pregam a palavra em todo o tempo. Eles não estão preocupados se as pessoas vão se agradar ou não. Eles pregam em todo o tempo. É para homem forte e mulher forte. Nós necessitamos de homens e mulheres fortes, com coragem, com comprometimento, com a verdade, que pode libertar as pessoas. Essa expressão aqui que Paulo usa, insta, que você leu comigo, o termo grego episteme, significa estar ao lado de, ou trazendo a ideia de prontidão, estar sempre pronto. Vocês estão entendendo? Estar sempre pronto. Esse termo era usado para descrever o soldado na guarda militar, sempre em seu posto, sempre preparado para cumprir o seu dever. Eu servi o quartel, acredito que alguns mais serviram aqui. Quando nós estávamos de serviço, nos períodos que nós poderíamos dormir ali 2 horas, 1 hora de intervalo, nós tínhamos que dormir de coturno, de farda e com um fuzil. Com um fuzil, porque nós tínhamos que estar pronto, preparados, que se acontecesse alguma coisa, levanta e vai para a batalha. Não podia botar a bermuda, tirar o coturno, nada. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Esteja sempre pronto, Timóteo, a pregar a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Sabemos que há dias que não parecem apropriados. Agora eu quero aplicar aqui na nossa vida. Eu estou dizendo para vocês que deve pregar a palavra em todo tempo. Em todo tempo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Mas tem dias que não são dias apropriados. E agora eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. Não estou falando pregar para o outro. Eu estou falando, tem dias que não é apropriado eu pregar. Não tem dias que nós não estamos bem? Tem, né? Tem dias que nós não estamos legais. Tem dias que nós estamos tristes. Tem dias que os nossos sentimentos estão um turbilhão. E esses dias não são fáceis para pregar a palavra. Parece que tudo que você fala dá errado. Parece que você não lembra de nenhum versículo para falar para alguém. É assim, nós somos seres humanos e tem dias bons e dias ruins. Tem dias que não é legal para você pregar a palavra. Mas Paulo está dizendo, nesses dias, pregue a palavra, insista. Porém, tem aqueles outros dias que parece que tudo flui sem fazer esforço, tudo dá certo, não é? Tudo que você fala parece que vai no coração do irmão. Parece que aquela palavra que você falou, pá,
impactou o teu irmão. Tem esses dias também. E Paulo também está dizendo, insta, prega em todo tempo. O dia que você não está legal, prega a palavra. O dia que você está legal, prega a palavra. Sabe o que não pode acontecer? O que não pode acontecer, mesmo no dia ruim e no dia bom, é você diluir o conteúdo da mensagem para algo genérico, porque sabe que alguns irmãos não vão gostar da sua mensagem. Estão entendendo? Mesmo no dia que você não está legal, você tem que, levanta e prega para o teu irmão. No dia que você está legal, muito mais. O que não pode acontecer é você olhar para aquele irmão e pensar, puxa vida, essa palavra ela é muito pesada, eu vou dar um migué na mensagem aqui e trazer uma palavra diluída. Isso não pode fazer. Paulo não faria isso, nada disso, nada disso. Ele diria para você, vá em frente, seja o tempo certo ou seja o tempo errado, meu irmão. Esse tem que ser um pilar aqui da igreja. Prega a palavra. Ah, mas hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Paulo está dizendo, prega a palavra quando você não está bem. Já pensou se o pastor Paulo vem pregar a palavra no domingo só o dia que ele está bem? A gente ia ficar muitos cultos sem mensagem, porque tem dias que ele não está bem. Tem dias que você não está bem e você tem que vir no culto também. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Prega a palavra, querido, o dia que você não está bem e o dia que você está bem. Aí sim prega muito mais, vai em frente, seja o tempo certo ou o tempo errado. Mas eu quero te trazer um alerta. Presta bastante atenção aqui. Te trazer um alerta, e isso é muito importante. No contexto histórico aqui, Paulo está dando esse conselho a Timóteo por causa da sua personalidade. Não sei se você já estudou sobre esse texto, mas Paulo está dando esse conselho a Timóteo porque provavelmente esse homem, esse jovem Timóteo, por ser jovem também, ele era um menino envergonhado e tímido. Aí então Paulo está dizendo para ele, querido, você que é tímido, você não tem desculpa para não pregar porque você é tímido. Você tem que pregar mesmo assim. Estão entendendo? Paulo estava dando esse conselho a Timóteo porque ele era envergonhado e ansioso. Agora do outro lado, todos nós conhecemos pessoas com personalidade forte, que impõem a sua personalidade e opinião sobre todos que cruzam o seu caminho, com força e muitas vezes até com ameaça. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Está vendo o paralelo? Paulo está dizendo para Timóteo, querido, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou quer não, porque ele era envergonhado. Mas de outro lado nós conhecemos pessoas que atropelam todo mundo, por causa da sua personalidade agressiva. Mas daí, qual que é a regra básica disso? Se você sente pressão em diminuir-se, em se sentir diminuído, em se sentir envergonhado em pregar a palavra de Deus, o texto diz, não sinta-se envergonhado. Prega a palavra de Deus. É um encorajamento. Agora, por outro lado, se você sente vontade de dar com a Bíblia na cara das pessoas, de forma grosseira, talvez você apenas está usando as Escrituras para expressar a tua personalidade agressiva. É assim. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por outro lado, se você sentir um forte desejo de bater nas pessoas com a Bíblia, pode ser que você esteja usando esse texto como pretexto para expressar a tua personalidade agressiva. Sabem por quê? Porque o texto segue, corrige, olha lá comigo, corrige, repreende, exorta. De que forma? Com toda longanimidade e doutrina. Olha, queridos, olha, igreja, eu fico encantado com esse texto, porque o Paulo diz a Timóteo, meu filho, lembra do teu chamado, tá? Prega a palavra em todo o tempo, mas não é de qualquer jeito, viu? Não sai dando bufetada aí na palavra de Deus em todo mundo. Ah, não importa se o irmão gostou ou não gostou, eu só preguei a palavra. Paulo está dizendo, não é assim. Você tem que corrigir, você tem que repreender, você tem que exortar, mas com longanimidade e doutrina. Paulo dá instrução a Timóteo
quanto ao tom da sua pregação. Olha que lindo. E eu quero que vocês entendam, amados, igreja IPC, que você faça dessa forma, que você se preocupe com o tom da tua pregação. E para isso ele cita então duas conotações negativas, que são corrige e repreende, porque é negativo, né? É ruim. Mas também uma positiva, exorta. Exortar quer dizer encorajar, encorajar. Muitas vezes nós não corrigimos ou não repreendemos nossos irmãos quanto ao pecado, porque nós achamos interessante focar nas suas necessidades. Aquele irmãozinho está passando alguma dificuldade, aí a gente diz, eu não vou trazer uma palavra de correção, não vou repreender ele, porque ele tá frágil, e eu vou focar nas necessidades dele. O maior engano que você está vivendo. É o maior engano, não dê esse passo. Não dê esse passo. Porque a maior necessidade do teu irmão é reconhecer o seu pecado e tratar do seu pecado. Essa é a maior necessidade que o mundo precisa. Então, portanto, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, não fique com vergonha de pregar a palavra e de corrigir o teu irmão, de repreender o teu irmão, porque ele está passando por um momento difícil. As necessidades, a maior necessidade dele é reconhecer o pecado e reconhecer Jesus como o seu Salvador. Por isso, queridos, que a pregação que não confronta, nem corrige o pecado através da palavra de Deus, não vem ao encontro das necessidades das pessoas. Talvez elas até se sintam bem, mas não vem ao encontro das suas necessidades. Porque a maior necessidade que o mundo precisa é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo, que salva, que liberta, que transforma, que perdoa, que ama, que traz da morte para a vida, o vale dos ossos secos, aquele que sopra a vida no que estava morto. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus nos trouxe a vida pela sua palavra. Então, a maior necessidade que a IPC tem é de pregar a palavra, é de corrigir, é de repreender, porque essa é a maior necessidade que o mundo precisa, queridos. Você que busca anunciar o reino de Deus com excelência, que confronta o pecado, que encoraja o pecador arrependido a comportar-se corretamente, deve fazer isso de qualquer jeito? Deve fazer isso de qualquer jeito? Não. O texto diz, com longanimidade e doutrina. Longanimidade significa suportar com paciência e com firmeza contrariedades em benefício do outro. Olha que lindo. 1 Tessalonicenses 2, Paulo fala acerca de exortar, consolar e admoestar como pai aos seus filhos. Nós que temos filhos, nós odiamos os nossos filhos? Óbvio que não. Nós amamos os nossos filhos, mas nem por isso nós deixamos de corrigir e de repreender. Mas como que nós fizemos isso? Como que eu faço com os meus filhos? Eu corrijo e repreendo com ódio? Eu corrijo e repreendo com os 2 pés nos peitos dele? Do Maiquinho, do Gabriel, da Valentina? Não. Não. Eu corrijo e repreendo com amor, com longanimidade, com paciência e com doutrina. Eu ensino como faz. Olha só como você tem que ser. Olha como você tem que ser como cristão. Você precisa corrigir o teu irmão. Você precisa repreender o teu irmão. Mas isso com paciência, com amor e ensinando como faz. Não é com agressividade, não é com loucura, não é com uma postura agressiva. Não é assim, não é com uma postura intimidadora. Nós precisamos. E também fala exortar para kaleó, que significa encorajar. Você precisa encorajar. Corrige, repreende e encoraja. Com paciência e com doutrina. Ensinando. É isso. E isso exige muita paciência. Muita paciência. Você precisa caminhar com os irmãos, assim como vocês caminharam comigo quase 11 anos, com muita longanimidade e paciência. Não foi assim, queridos? Vocês tiveram que ter muita paciência comigo.
Muitos irmãos tiveram que ter paciência, corrigindo, exortando, encorajando e ensinando. E ensinando. E isso é algo que muitos mestres agressivos e ameaçadores provavelmente não têm. É isso que muitos cristãos que são agressivos e ameaçadores provavelmente não têm. Se escondem atrás da palavra apenas para dar na cara das pessoas. Não tem paciência. Não tem paciência para corrigir, para exortar, para doutrinar. Nós precisamos ter paciência para corrigir uns aos outros, para encorajar uns aos outros, para repreender uns aos outros. Porque isso tem que ser um dos nossos pilares. Para alguém que almeja a excelência, será jamais negligenciar esses aspectos. Por que eu estou dizendo isso? Por que Paulo disse isso a Timóteo? Olhem comigo no texto. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu já estou quase no fim, queridos. Paulo estava dizendo a Timóteo, lembra do teu chamado, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, mas com paciência, ensinando sempre. Sabe por quê? Porque haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O próprio Paulo estava aqui apresentando advertências que explica por que Timóteo precisa usar o ensino com paciência. Olha só que interessante. Porque chegará o tempo que as pessoas não vão querer o ensino, que vai torná-las mais fortes e saudáveis. Por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros. E aqueles que estão chegando na igreja, prestem bastante atenção, irmãos, que vão ficar em Carazinho. Aqueles que estão chegando na igreja, nós precisamos sim corrigir, repreender, exortar, mas caminhar com eles com paciência, caminhar com eles ensinando como faz, porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, alguns. Da mesma forma que você resolve então, virou o ano 2022, agora eu vou ficar com o meu corpo mais esbelto, eu vou cuidar da minha alimentação. Então você vai no médico, no determinado especialista, e ele diz, beleza querido, só assim, você precisa cortar algumas coisas que você está comendo. Só que essas coisas que você está comendo, são as coisas que você mais gosta. Aí o que muitos fazem? Eles vão procurar outro médico, que diz, não, pode comer o que você quiser, tá bom? Eu vou te dar uma outra dieta aqui, que você continua comendo o que você quiser. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Vai haver o tempo, querido, se você não tiver paciência, se você não corrigir, exortar, encorajar com paciência, ensinando, vai haver o tempo em que as pessoas vão pular de galho em galho, de igreja em igreja, para ouvir aquilo que elas querem ouvir, mas não aquilo que elas precisam ouvir. Portanto, você precisa ficar firme, para que você não caia nessa cilada. Você precisa ficar firme para que o teu irmão não caia nessa cilada. Portanto, corrija, repreende, exorta, encoraja com paciência. Caminhe 1, 2, 3, 4, 5 milhas com o teu irmão, ensinando como faz, com paciência, não com agressividade. Porque quando essa pessoa ela encontrar outro alimento que seja do seu agrado, ela vai correr para lá. Ela vai correr para lá. Você precisa ficar atento e manter-se firme. Manter-se firme. Lembra do seu chamado. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, encoraja, com paciência e ensino. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E eu concluo com esse verso 5 que afirma de forma muito sóbria e realista sobre o ministério cristão, sobre os pilares bíblicos de uma igreja. Acompanhe comigo o verso 5. Tu, esse tu aqui, você pode na tua mente abrir um parênteses e botar assim, ó, eu, tá? Eu, Mike, eu, Francineide, eu, Carol, eu, Simone. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz um trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério.
até o fim. Porque, querida e amada igreja, que eu levo no meu coração, eu prometo orar todos os dias, enquanto eu estiver naquele seminário, que eu prometo enviar notícia sempre que possível. Você recebeu um chamado específico. Você que veio nesse culto hoje, você recebeu um chamado específico. Você não veio aqui por acaso, você não caiu de paraquedas, porque o Senhor tem o controle da sua vida nas suas mãos. Todos os dias da sua vida estavam escritos, quando nenhum deles havia ainda, porque Deus é soberano. Você tem um chamado específico, portanto, siga-o, mantenha o equilíbrio. Pode ser difícil e até doloroso algumas vezes, isso vai acontecer, porque o Senhor nos diz em João 16, Ele diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ser perseguido muitas vezes, você vai passar por aflições, vai ter momentos dolorosos, pode ser difícil, mas você não foi chamado para ter uma vida fácil. Continue anunciando Jesus como seu Salvador. IPC, o que se requer de você, querida igreja, não é o sucesso. Não é o sucesso que o mundo considera sucesso, mas é obediência e perseverança ao nosso Mestre. Portanto, lembra do teu chamado. Prega a palavra em todo tempo, em todo tempo. Quando você estiver bom e quando você não estiver bom. Corrija, repreende, exorta, com paciência e com ensino. Porque vai chegar dias em que as pessoas querem beber aquilo que lhes agrada, não o que elas precisam. Mas você precisa se manter firme, firme. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o